Seus pensamentos estão te sabotando, eu vou te dizer como nesse vídeo. Eu sou a Thaís Torquato, eu sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e esse é o Me Ajuda Psi, um canal que nasceu com a missão de te ajudar a viver melhor emocionalmente. Essa já é a segunda parte, então se você não assistiu a primeira, você vai encontrar o link aqui na descrição desse vídeo para fazer mais sentido aí complementar. Mas retomando, o que eu tô chamando de pensamento sabotador são os pensamentos que para terapia cognitivo-comportamental são chamados de distorções cognitivas e representam certos padrões de pensamentos que não condizem necessariamente com fatos. E essas distorções podem estar te sabotando a sua saúde mental e a sua autoestima. Na primeira parte, eu trouxe 7 tipos bem comuns de pensamentos distorcidos e hoje eu vou trazer mais 6, assim como algumas técnicas para você mudar esse tipo de padrão. Vamos lá, um deles é a maximização e minimização. Nesses casos, acontece de alguém minimizar as conquistas ou aspectos positivos e maximizar os erros e as coisas negativas que acontecem. Então eu coloco uma lupa nos problemas, né, e diminuo as coisas significativas. Então, quando acontece algum problema, ela acaba vendo só os seus erros, né, e não vendo também ali os acertos que teve. E também acaba considerando as falhas sua total responsabilidade, enquanto as suas realizações são desconsideradas e muitas vezes tratadas como, sei lá, obra da sorte ou fruto da ajuda dos outros. Outro tipo de raciocínio distorcido, né, é o raciocínio emocional, e quem sofre com essa distorção acaba transformando as suas emoções em fatos sobre a vida. Por exemplo, né, uma pessoa que já sofre de baixa autoestima pode considerar apenas porque se sente assim que ninguém gosta dela e que ela é péssima em tudo que faz, porque, sei lá, sente que ninguém gosta dela. Da mesma forma que alguém se sente nervoso ao falar em público e passa a acreditar que está se sentindo assim porque os outros não estão gostando da apresentação dela. Então acredita que o que sente é uma verdade, não uma interpretação em relação à situação. O terceiro tipo que eu vou trazer hoje é das conclusões precipitadas, ou premonição, adivinhação, predição do futuro, distorções cognitivas que causam ideias infundadas sobre o que vai acontecer, os acontecimentos que estão por vir. E estão muito presentes esse tipo de distorção quando a gente chega a determinadas conclusões que são irracionais sobre a gente mesmo ou em relação a como as outras pessoas vão agir. Veja algumas situações mais comuns, né? Alguns exemplos que eu vou trazer. Não vou passar na entrevista, ou vou ficar nervoso na hora da apresentação, ou as pessoas não vão gostar de mim, ou sei lá, não vou me sentir à vontade naquele ambiente. Eu já tô adivinhando o que vai acontecer ou como eu vou me sentir em determinada situação que nem veio ainda, eu tô antecipando. E eu não tenho como saber na realidade, né? Outro tipo são as afirmações do tipo deveria ou tenho que. Nesse tipo de distorção, geralmente é uma pessoa que se cobra muito, tem uma forte autocobrança e não consegue aceitar as coisas simplesmente como elas são. Então, ela permanece com esse pensamento inflexível de como deveria ser o seu próprio comportamento, ou o comportamento dos outros, ou o que ela teria que fazer. Esse padrão ele também está muito relacionado com questões de baixa autoestima, de expectativas reais, de intolerância à frustração. E de uma forma muito parecida estão as demandas absolutistas. Geralmente vem acompanhado de expressões muito rígidas, com um tom de imposição, né? Então eu tenho que dormir agora, eu tenho que ir no cinema com os meus amigos, eu tenho que brincar com meus filhos. Não se trata apenas de uma colocação das palavras, isso precisa ficar claro para você, mas do sentimento que essa palavra suscita, como se nada fosse prazeroso e sim obrigatório. É nesse sentido, tá? Outro tipo de distorção é a rotulação. Com o pensamento da rotulação, o foco não está na atitude isolada, mas sim numa generalização, digamos assim, né? Então, em vez de a gente avaliar um erro, uma situação específica da gente mesmo ou dos outros como algo
eventual, pontual, a gente rotula, né? E geralmente de forma pejorativa. Tipo, aquela pessoa, sei lá, a pessoa esqueceu de fazer tal coisa, então ela é uma inútil. Ou ela falou mal de alguém, então ela é uma falsa. Eu uso situações específicas e torno elas rótulos, né? Seja pra mim ou seja pro outro. E um outro tipo aqui é a atribuição de culpa. Se na personalização a pessoa tende a se culpar, né, pelo que acontece ao redor, na atribuição de culpa acontece o quê? O contrário. Nesse caso, existe uma tendência de procurar culpado e desconsiderar aí as próprias falhas, né? Responsabilizando, aliás, sempre os outros. De modo claro, quem tem esse tipo de pensamento se sente a vítima das circunstâncias, né? Então, dificilmente vai se responsabilizar. Alguns exemplos: eu tô me sentindo mal por culpa do fulano, ou eu não conquistei tal coisa porque os meus pais não me ajudaram, ou as coisas dão errado pra mim porque tem muita gente torcendo contra. É sempre, né, responsabilidade dos outros. E aí, se identificou? Então, como sair disso, né? Lá no primeiro episódio, na primeira parte, eu já falei um pouquinho de rever esses pensamentos, de buscar evidências favoráveis, evidências contrárias e criar um pensamento mais assertivo, mais realista, principalmente. E hoje eu vou trazer outras perspectivas de como é que você pode começar a mudar esses padrões para que os seus comportamentos não sejam influenciados por esses pensamentos, né? Assim como os seus sentimentos também sejam diferentes. E se você tá curtindo até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra também saber as estratégias que eu vou passar. Você pode usar a técnica do duplo padrão, né? Uma alternativa aqui é você falar com você mesmo de uma forma mais compassiva, falar como você falaria com uma pessoa muito querida que estivesse passando pela mesma situação que você enfrenta, que tivesse com o mesmo tipo de pensamento, por exemplo, né? Vai dar tudo errado, ou é tudo culpa minha. Como é que você falaria de uma forma gentil com alguém que você ama muito, que tivesse nessa mesma situação? Porque muitas vezes a gente é muito mais duro com a gente do que a gente seria com outras pessoas. Um outro recurso que a gente pode usar é o método de pesquisa, né? Saber a opinião de outras pessoas, se seus pensamentos, suas atitudes estão realistas, se fazem sentido. Se acredita que a sociedade, em relação a algum acontecimento, é injustificada, verifica, né, com algumas pessoas de confiança, obviamente, se ela faz sentido, se não faz, você tá lá, não vou pegar o avião porque o avião vai cair. Será que isso faz sentido? Pergunta para pessoas que você confia, que você acredita que vão te acolher também, né? Porque eu sei que pode ser às vezes complicado compartilhar isso, por isso que a terapia é tão importante, porque você pode compartilhar também, com certeza, com a sua psicóloga, seu psicólogo, né? Esse tipo de pensamento, porque muitas vezes a gente tá presa lá na nossa cabeça e não consegue pensar de uma forma diferente. E aí, além, né, disso, ali já pensando lá no primeiro vídeo, também buscar questionar esses pensamentos vai ser bem importante. Eu espero ter te ajudado com esse conteúdo. Se você quiser saber mais sobre autoconhecimento, autoestima, inteligência emocional, enfim, diversos assuntos aí da psicologia, me encontra no @ThaisTorquato_psicóloga. Eu vou adorar ter esse papo com você. E me conta aqui nos comentários que tipo de padrão que você faz, como é que você percebe aí que esses pensamentos podem estar te sabotando. Eu vou adorar conversar sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo.